Olá, queridos, aqui do canal Conhecer e Despertar. Estamos aqui mais uma vez para a gente refletir sobre algumas questões. Estou aqui perto dessa mandala linda, gosto muito dela. Hoje eu queria falar com você sobre algo interessante, sobre o que eu tenho pensado, os últimos atendimentos que eu tenho feito. Pensado sobre a minha própria vida. Ainda estamos aí nessa vibe de 2019 entrando, né? E eu tava lembrando para comentar com vocês, eu já até fiz um vídeo sobre isso, mas é porque isso tá fazendo muito sentido nesse momento agora para mim. Vocês sabem que eu trago aqui para vocês conhecimentos, conteúdos, ferramentas, estratégias que fazem sentido no meu desenvolvimento pessoal, nos meus momentos de dor, de conflito. Então, quando faz sentido para mim, quando tenho algum insight, eu gosto de dividir com vocês. E o que eu queria falar hoje é sobre a experiência da fenda dupla da física quântica. A gente já conversou sobre isso. Eu vou explicar, bem a grosso modo. Vocês conseguem aí no YouTube mesmo, pessoas que conversam sobre isso mais a fundo. Mas é só para chegar no ponto que eu tô querendo que a gente chegue aqui hoje, tá? A fenda dupla. Alguns cientistas fizeram uma experiência com elétrons e tinham duas fendas. E vamos imaginar que esses elétrons são bolinhas de gude para a gente ficar mais fácil assim de explicar. Você tem duas fendas e você vai jogar essas bolinhas de gude lá, cada uma numa fenda, como aquele trilho do boliche. Então a gente tem as duas fendas, vamos jogar as duas bolinhas de gude e essas bolinhas de gude, elas vão chegar até o outro lado, né? Elas são corpos e elas vão chegar até o outro lado e tem uma parede do outro lado, elas vão causar um impacto naquele lugar ali porque elas são corpos, né? Elas vão se encostar na parede do final das fendas. Normal, né? Solta as bolinhas, elas correm pelo corredor da fenda, param lá na parede causando um impacto lá. Uma força lá. Beleza. Só que eles fizeram essa experiência com elétrons. E a ideia, como são átomos, né? Como são corpúsculos, a ideia é que eles fossem, como partículas, se encontrar lá com aquela parede no final. E de fato isso aconteceu. Chegaram lá como partículas. Só que em outros momentos da observação, aconteceu um fenômeno interessante, que foi o colapso de onda, né? A ideia de um comportamento como onda e não como partícula. O mesmo elétron, quando colocado na fenda, ele se dividiu como onda e passou pelas duas fendas e chegou lá novamente de um outro modo, não como partícula, como se ele tivesse irradiado, né? É como se a nossa primeira bolinha de gude, ela tivesse virado uma geleca, sabe aquelas amoeba de criança? E ela tivesse se irradiado, virasse luz mesmo, sabe? E ela fosse pelas duas fendas. Então, ora o elétron se comportou como partícula, como corpo, e ora ele se comportou como onda, ele irradiou. Isso explica um monte de coisas, mas o que eu quero falar com vocês é uma coisa bem interessante, que, repetindo o experimento, eles perceberam que, dependendo de quem estava observando os elétrons, o comportamento do elétron mudava. Uau, isso é fantástico, né? O olhar do observador intervém no fenômeno. Daí, o que eu quero comentar com vocês hoje. O nosso olhar vai intervir no fenômeno 2019. O nosso olhar vai intervir todos os dias das nossas vidas, em todas as situações do nosso cotidiano. E aí o que eu tenho visto nos atendimentos, muitas pessoas vivendo problemas semelhantes, porque nós todos somos vivemos as mesmas dores, os mesmos dilemas, né? Intensidades diferentes, momentos diferentes da vida, mas a gente vive dor, né?
E aí o que é interessante, que pessoas quase morrem por causa de um mesmo problema, enquanto outras pessoas conseguem encontrar estratégias, bater a mão no peito e seguir adiante, né? É o olhar do observador interferindo na realidade, né? E se a física prova isso com corpos, né? Com partículas subatômicas, e se nós somos esse amontoado de átomos e de elétrons e de prótons e etc., nós vamos nos comportar da mesma maneira, né? E aí eu tenho falado muito com os clientes da ideia, vocês também vão achar aí no YouTube, se vocês quiserem saber o nome do teórico, que eu não me lembro, posso até procurar depois, que eu tenho livros que falam sobre isso. Eu não estou me lembrando dele, mas eu posso colocar na descrição para vocês um cara que fala da ideia dos 10-90, né? 10% é o que acontece conosco, 90% é o como nós reagimos ao que acontece conosco. 90% é o observador olhando o fenômeno, né? Tá chovendo. Ai, que porcaria, que droga que tá chovendo. Tá chovendo. Gratidão por essa chuva, que vai tornar esse solo nosso mais fértil ainda. Vai ser sempre o olhar, né? Não se trata de brincar de Poliana, tá? Quem já leu o livro de Poliana sabe que a Poliana é uma menina que faz o jogo do contente e que ela acha coisas boas em tudo. Que também não tem nenhum problema brincar de Poliana. Mas é algo além. Não é só falar, ai, que tudo bem da chuva. É perceber qual é o nível do nosso padrão mental. Se nós estamos focando na reclamação, se nós estamos focando na gratidão. Se nós estamos focando na escassez ou na abundância, na negatividade ou na possibilidade. E aí sempre vai ser uma questão do observador, né? Porque o fenômeno acontece, eu não tenho o que fazer com esse fenômeno. Morreu alguém, você não tem como reverter esse processo. Mas os 90% de como lidar com essa morte, por exemplo, são nossos, são sempre nossos. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Como que nós temos olhado os acontecimentos da nossa vida, porque às vezes parece que é a maior dor da sua vida. Mas talvez essa dor vai ser o seu momento de metamorfose. E quem foi que disse que a metamorfose não dói? Que a transformação não dói? Que crescer não dói? Outro dia eu levei a minha filha ao médico, a adolescente, e ela estava com dores nas pernas. E o médico falou, ela está com dor de crescimento. Crescer dói. Dói. Mas desvenda um novo mundo, né? Desvenda um novo mundo, desvenda novas possibilidades, um novo eu. Um olhar para dentro. Vamos despertar esse observador em nós. Porque já que nós interferimos na realidade, que seja uma intervenção positiva de crescimento, de abundância, de possibilidades, de amorosidade, de ser quem nós nascemos para ser. Porque se a gente quiser ser triste, se a gente quiser ficar infeliz, reclamar, a gente arruma um monte de gente rapidinho. Mas nós podemos optar por mais, por muito mais. Gratidão pela companhia mais uma vez. Curta, compartilhe se fez sentido para você. Até a próxima.